Clube do Livro de volta na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. E quem não consegue pegar pela TV ou pela rádio, sempre tem o youtube.com/TV Rádio Unicinos. Todos os Clubes do Livro dessa temporada e da passada também por ali. Vanessa, agora temos participação especial no programa. Isso mesmo, Rodrigo. Novamente a professora Márcia Lopes Duarte, do curso de Letras aqui da Universidade. E ela vai falar então sobre a autora Raquel de Queiroz. Vamos conferir. Raquel de Queiroz é uma autora bastante importante no cenário literário brasileiro da sua época, e principalmente porque ela é a primeira voz feminina, né, que se insere nessa perspectiva da problemática da literatura social, que é a literatura do início do século XX no Brasil, né? Então ela está inserida no movimento que se chama Romance de 30, né, que é um período literário ali em que os autores começam a se preocupar com as questões sociais, efetivamente, no Brasil. E ela, então, insere nessa perspectiva uma personagem feminina, né, que é algo que até então não se pensava, né? Então, ela é uma autora que começa a tratar dessa questão da voz feminina e do olhar feminino em relação às questões sociais que são tratadas no texto. Além disso, ela é uma autora que também teve militância política. Ela foi filiada ao Partido Comunista do Brasil, né, no tempo em que o Partido Comunista esteve na legalidade, né? E então a preocupação nas obras dela, existe essa grande preocupação com a questão social e um olhar para as pessoas que realmente têm alguma dificuldade social, econômica, etc., né? Então, é uma autora que se destacou bastante nesse sentido, assim, de trabalhar com a problemática da sociedade brasileira e inserindo essa voz feminina, que era algo que não era comum na sua época. Ela também é uma mulher que esteve presente na Academia Brasileira de Letras, né, que é algo que merece destaque também em relação à biografia dela, né, e é uma autora que tem uma produção bastante vasta, né, desde o período de 30 ali, que o primeiro livro que ela publica é o 15, até mais ou menos a década de 80 ela segue produzindo. Então, é uma autora que tem uma perspectiva de acompanhar as questões da realidade brasileira ao longo do século XX, né? E isso é uma questão também importante, né? Porque ela pode mostrar como é que houve a evolução da sociedade brasileira nesse período. De volta então, né, Clube do Livro, e a gente falando sobre o 15 da Raquel de Queiroz e falando sobre a história. A gente está falando ali muito claro sobre o Chico Bento, porque talvez seja a história que mais nos deixa emocionados e também, né, tensos pela história, mas está acontecendo muita coisa ainda também, né, ou pelo menos alguma coisa com o Vicente e com a Conceição. Os dois, existe uma coisa de romance ali entre os dois, na verdade até um devir de romance talvez, porque não acontece nada ali entre os dois, mas a Conceição, ela gosta do Vicente, o Vicente gosta da Conceição, existia ali uma coisa de namoro, mas que nunca se concretizava. E isso também porque a Conceição descobriu, através de uma conversa, que o Vicente parecia que estava arrastando as asinhas para uma outra mulher lá onde ele estava. E a Conceição não gostou nada disso. Não gostou, a avó dela até disse que isso é normal, né? Homem, enfim, né? homem é assim mesmo. Homem vai ter várias mulheres. E ela não conseguia entender isso. Então, se fosse para isso que ela continuasse solteira, né? Que ela continuasse sem casar. O Vicente aparece lá depois, né? E ela acaba tratando com frieza, né? E acho que isso acaba atrapalhando mesmo qualquer possibilidade do romance acontecer. Porque daí ela tá decepcionada com ele, o trata mal, e ele pensa, poxa, eu fiz tudo o que fiz pra estar aqui, pra poder vê-la também, e não acontece nada, me trata mal. E é interessante que isso também não fica assim como o romance, isso também não fica claro, não passa de uma desconfiança colocada no livro, e logo mais adiante é colocado inclusive que essa moça, que seria esse interesse assim do Vicente, é uma moça meio faladeira, meio isso, meio aquilo outro. O próprio livro não deixa claro isso aí. Só que a partir dali, tanto a Conceição e esse encontro que a Iores descreveu,
tanto o Vicente quanto a Conceição começam a acentuar o que eles tinham de divergente, que é bem claro, que é isso que a gente falou no bloco anterior, que ele é super rude, enquanto que ela tem essa questão do culto. Aí que nem a Fê colocou, daqui a pouco eu vou estar lendo ali, eu não vou conseguir, sabe, criar uma linha de comunicação com ele e tal. A partir de um lance esse que não é nem colocado claramente, mas se acentua essa divergência entre eles, né? Assim como o romance não era uma questão colocada exata, assim, claro, até essa distensão acabou ficando também. Ocorreu, lógico, é nítido aqui no livro, mas não foi um ponto claro, né, específico, teve uma briga ou aconteceu de que ele arrastou uma asa para tal moça. Faltou comunicação, né? Mas é engraçado, eu tava pensando agora com o Kobe falando, como a gente sempre cria uma expectativa para ter algum enlace, algum romance, alguma coisa nas histórias, né? A gente sempre fica realmente esperando. Aí quando a coisa não se concretiza, a gente também acha, poxa, por que na que verdade, não aconteceu? Os personagens, eles estavam bem resolvidos. Tipo, cada um tava com a sua vida, o Vicente lá com a família dele, cuidando da terra, a Conceição lá ajudando as pessoas que estavam no campo de concentração, que nem a gente falou antes, né? E dando a aula. Então, estavam os dois bem resolvidos. Na verdade, parecia muito mais que as famílias queriam que os dois ficassem juntos, assim. Parecia que tinha essa necessidade. Não, vocês têm que casar, vocês têm que ir para uma família. Uma das irmãs dele, a Lourdinha, né? Que tentava, assim, sempre deixar isso claro entre os dois. E os dois desconversavam, enfim. Depois ela desistiu e foi tentar botar ele com outra, né? Com outra, enfim. Essa aqui com a Conceição não tá rolando, foi tentar outra moça. A moça da batata da perna que aparecia ali com a saia mais curta. Que absurdo, né? E nisso, na história, a Conceição, ela tá dedicada, como a Fernanda comentou, de estar no campo de concentração, onde tem muitos retirantes que estão passando por necessidades. Ela vai nesse lugar, ela tenta ajudar da maneira como ela pode, mas ela também se choca e ela coloca como... Para ela também é difícil enfrentar aquele cheiro, né? A situação daquelas pessoas. Eu tenho uma parte aqui que... Vou ler aqui que eu gostei, que foi na parte que ela encontrou o Chico Bento, né? Vou adiantar um pouquinho. Afinal, ali estavam. Foi realmente com dificuldade que os identificou, apesar de seus olhos já se terem habituado a reconhecer as criaturas através da máscara costumeira com que as disfarçava a miséria. O Chico Bento, que, como a gente tá falando, né? Ele teve que matar uma cabra, mas antes de matar essa cabra para alimentar os filhos, ele acabou perdendo um filho, Ele né, perdeu Yoris? um filho, exatamente. Que no caminho, o Josias, ele... E antes disso ainda a cunhada, né? A cunhada acabou se dispersando do grupo, ficou pelo caminho, conseguiu um emprego em uma das estações com a Eugênia. E no fim, depois ela perdeu o emprego também, porque a dona do local dizia que ela só sabia namorar e quebrar copo. Então a mocinha também acabou não dando muito certo, mas ela viu ali como uma saída. Bom, antes ficar aqui com pessoas que eu não conheço, trabalhando, do que morrer no caminho com fome. E um dos sobrinhos dela, então, o filho de Chico Bento e da Cordulina, acaba morrendo porque ele comeu a mandioca crua. E ele não contou para os pais. Então, no momento que ele começou a passar mal, já era tarde demais. Então, foi depois disso que, né, o Chico Bento se viu nessa situação de, de entrar em desespero realmente para não ver mais gente da família dele morrendo, de querer roubar né, ali a cabra, ou de querer pedir esmola também. E aí chega nessa parte que a Fernanda comentou, que é onde as histórias elas acabam se unindo, né? Do Chico Bento chegar, então, nesse campo de concentração, onde a Conceição prestava esse trabalho voluntário, e ela os reconhecer. E lembrar da história que o Vicente também contou, né? Do Chico Bento, que abria as portas lá do curral. E ela seria também a madrinha de um dos filhos, ela e o Vicente, de um dos filhos do casal, que era o Manuel, que eles chamavam de Duquinha. Então, ela se compadeceu de ver aquela família, obviamente, né? Ela não podia deixá-los ali simplesmente naquela situação, jogados como os outros. Ela precisava fazer alguma coisa. E aí ela leva também eles para casa dela. Isso. Antes disso ainda, lembrando que tem um filho deles que desaparece, né? Exatamente. Tem que é o Pedro. Isso. E que depois também não resolve nada. Não resolve nada. Ele só some e não... Ele dá uma pista que ele embarcou com os comboeiros de cachaça. Lá pelas tantas, mas, enfim, encerra a participação dele. Ele faz a ligação, na verdade, esse sumiço do Pedro é que faz a ligação com o compadre do Chico Bento que eles encontram. Que é o delegado. Que é o delegado que é um da alívio, localidade, né? Exatamente, onde o Pedro sumiu. E esse delegado também se compraz da situação deles e dá dinheiro, enfim. Uma passagem para ele. Isso possibilita eles a irem até o local onde está a Conceição, onde daí tem esse campo de concentração, que na pior das hipóteses a gente pode imaginar por ser chamado de campo de concentração, mas lá pelo menos tinha um racionamento diário ali de comida e tal, onde eles
né, de alguma forma, pelo menos não Tentariam estão se vagando reerguer, né? no sertão, sabe? Tem até uma parte que eles falam que é a ração de comida. Então, na verdade, né? São situações bem E precárias. naquele momento ali, o Chico Bento estava ainda muito imbuído na ideia de continuar indo para o Amazonas, né? Ele consegue um emprego de uma pá ali, começa a fazer uns trabalhos para conseguir uns tostões para pagar a comida da família dele. Mas ainda ele está muito pensando em ir para o Amazonas, ele ainda tem essa ideia fixa. Sim. Mas demovem ele da ideia porque diz, bom, o Amazonas não é garantia de riqueza. Ele pensa no Maranhão, mas o Maranhão dizem que na época do caso, era quase uma receita de morte, né? Porque lá muita gente estava morrendo por doenças. Daí dizem pra ele, tá, por que não vai pra São Paulo? Ele, São Paulo tem muita gente indo pra lá. Começa a pensar, então, bom, acho que São Daí eles Paulo até pode ser uma questionam a saída. distância, né? Mas Amazonas, São Paulo, dá quase a mesma coisa. Então, A distância é tão longa quanto, né? E nisso também a Cordulina se vê no papel ali de entregar o filho dela também, que seria o afilhado, pra Conceição passar a criar. E ela pergunta pro Chico Bento o que ele acha nesse momento que eles ainda estão ali, né, decidindo o destino deles. E ele fala, mulher, como é que tu vai entregar teu filho assim? Né? Enfim, ele não é cachorro, né? Gato, né? Pois é, um morreu, o outro sumiu, vai entregar mais um. Mas aí tu pensa mesmo, né? O que vai fazer um pai e uma mãe? O que o pai e a mãe mais querem para um filho? Querem realmente que ele possa ter algum futuro e talvez ali eles enxerguem que o Duquinha ficaria bem. E ele já tá numa situação bem complicada, né? Sim, de muito saúde. doente, Tá super doente. Isso, e a Conceição acaba cuidando dele e falando, não, mas aí se vocês forem embora realmente pra São Paulo, o Duquinha é meu. E dele eu não abro mão, ele fica comigo. Então ela já acaba também ali mais ou menos, não casou nem nada, mas parece que ele ela já toma como um filho dela mesmo, né? Alguém que ela quer cuidar. Que coisa à frente do seu tempo também, né? Tipo, uma mulher solteira, pegando um filho pra criar também, sabe? Ela acaba virando uma mãezona pra aquela criança, ainda que seja E madrinha. até o preconceito que devia ter também, pegando o filho de retirante pra cuidar, enfim, Sim. né? Tem uma passagem do livro que coloca isso, literalmente coloca esse preconceito mesmo, né? Pô, por que tá pegando justamente isso? Um filho de retirante, não sei o que e tal. E é um dilema, na verdade, né? Tanto para Cordulina quanto para ela, mais para Cordulina, logicamente. E descreve no capítulo que descreve quando ela deixa o Duquinha, né, na casa da Conceição e da Dona Inácia, também é mais uma parte que deixa um pouco... Porque ela descreve bem, assim, a reação instintiva do Duquinha, que é uma criança, na de não verdade, querer que a mãe vá embora, enfim, de se Não agarrar larga, no pé da mesa. É bem... É triste também. Mas, bom, depois do intervalo a gente chega aos finalmente aqui da história do 15 da Raquel de Queiroz. Também tem nossos apontamentos finais aqui. Mais um bloco do Clube do Livro, depois do intervalo. Não sai daí.